Fala galera boa de resenha, tudo bem com vocês? O Coringão classificou para a pré-Libertadores de 2025. É isso mesmo, aquele que para muitos já estava rebaixado no Campeonato Brasileiro acaba de confirmar a vaga para a pré-Libertadores de 2025. E como que isso aconteceu com uma rodada de antecedência? Tudo isso eu explico para vocês no vídeo de hoje. Se você não está inscrito aqui no canal Corintiano Resenha, se inscreva no canal, curta esse vídeo, que tem muita informação aí dessa conquista, dessa classificação para a pré-Libertadores. Bora falar de Coringão. Pois é, meus amigos, o Cruzeiro acabou de perder o jogo. Com isso, ele não consegue mais alcançar o Corinthians na classificação, mesmo vencendo o seu próximo jogo e o Corinthians perdendo o último jogo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians hoje está com 53 pontos, o Cruzeiro estacionou nos 49. Então, mesmo que o Cruzeiro vença, o Cruzeiro chega apenas a 52 pontos, fazendo com que o Corinthians esteja garantido em uma das vagas para a disputa da pré-Libertadores. É isso mesmo. O Bahia ainda tem chance de terminar o campeonato na frente do Corinthians caso ele vença seu último confronto e o Corinthians perca para o Grêmio no Sul. O Bahia ficaria com a mesma pontuação do Corinthians, 53 pontos, mas pelo critério de desempate, uma vitória a mais, ele estaria com a 7ª posição e o Corinthians em 8º. Um ano difícil do Corinthians 2024, primeiro ano aí da administração de Augusto Melo, um ano cheio de polêmicas, cheio de decepções aí dentro de campo também. O Campeonato Paulista do Corinthians não passou para a fase final, ficando fora ali daquele quadrangular. Depois, na Copa do Brasil, o Corinthians chega até as semifinais, é eliminado pelo Flamengo. Na Sul-Americana também chega às semifinais, é eliminado pelo Racing. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, a equipe patinava o primeiro turno inteiro ali, vergonhoso. O Corinthians praticamente não saiu da zona de rebaixamento no primeiro turno. Era comandado pelo técnico português Antônio de Oliveira. O time não tinha padrão tático nenhum. A mídia inteira cacetando o Corinthians todos os dias, dizendo que o Corinthians já estava rebaixado, desacreditando do Corinthians. Todos os dias os jogadores tinham que responder aí aos jornalistas sobre rebaixamento, sobre crise no Corinthians, sobre bastidores, sobre clima tenso entre técnico e jogadores. E eis que chega o Ramon Dias, técnico argentino, experiente, já treinou o River Plate, campeão da Libertadores, já rodou o mundo aí treinando equipes de fora, com muita experiência, tinha salvado o Vasco ano passado do rebaixamento, então ele veio com uma missão aí de salvar o Corinthians do rebaixamento de 2024 e no final das contas ele entregou muito mais que o combinado. Essa arrancada final aí se deve muito ao trabalho do Ramon Dias, Muitos jornalistas aí, os chamados hienas aí que vivem de Corinthians, que se não fossem o Corinthians estariam passando fome uma hora dessa, dizem que com os reforços que chegaram nessa nova janela aí ficou fácil. Carrilho, André Ramalho, Memphis Depay, Thales Magno, Charles, entre outros, Mas aí eu te falo, e a adaptação? Memphis Depay estava 2 meses sem jogar, Carrilho estava no futebol árabe, Charles no futebol dinamarquês. Os caras foram chegando e jogando. Quem que consegue isso? Muitos jogadores aí precisam de um bom tempo para se adaptar ou se readaptar ao futebol brasileiro. E esses caras foram chegando e, já foram jogando. É aquela famosa frase do trocou o pneu com o carro andando. E tem muito mérito do técnico, porque ele soube colocar os caras aos poucos ali no momento certo. Não chegaram todo mundo jogando ao mesmo tempo, então ele colocou um, colocou outro, foi testando a formação, com algumas dúvidas ainda de como escalar a melhor formação ali. O Corinthians ainda estava vivo na Sul-Americana, vivo na Copa do Brasil, e mesmo assim agonizava na tabela do Brasileiro. Muitos da mídia diziam que o Corinthians deveria abrir mão das Copas para focar no Brasileirão. E aí esses mesmos, quando o Corinthians foi eliminado das Copas, vamos dizer assim, desceram a lenha no Ramon Dias. Aí eu te pergunto, vocês não queriam que o Corinthians abrisse mão das Copas? Foi eliminado e agora o técnico não presta mais? Ainda bem que o Augusto Melo teve ali um ponto de lucidez. Claro que assim, o que contribuiu muito também para a permanência do Ramon Dias foi a vitória no derby. Aquela vitória contra o Palmeiras foi muito importante para a permanência do Ramon Dias. E com isso o Corinthians deu sequência nessa arrancada que começou um pouquinho antes ali na vitória contra o Atlético Paranaense. Então de lá para cá são 8 vitórias seguidas, são 24 pontos conquistados em 24 pontos disputados. Uma arrancada histórica, o Corinthians saiu de 29 pontos para os atuais 53 pontos.
chegando à 7ª colocação e garantindo assim a vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Então o Corinthians tem muito que agradecer à mídia aí, que foi anti o ano inteiro, porque isso com certeza deu um gás a mais para os jogadores. Isso com certeza deu um ânimo a mais para os jogadores comprarem a ideia do elenco, se blindarem, comprarem o barulho do técnico. Porque na verdade muitos dos jogadores acho que não acharam justo, né, essa pressão que estava em cima da comissão técnica. Se não ganhar o derby o Ramon Dias já está demitido, porque a comissão técnica na segunda-feira mesmo já vai cair. Então acho que os jogadores jogaram muito em prol do técnico, sim, abraçaram aquela ideia do Corinthians e, deu muito certo. Uma arrancada sensacional. A gente tem que agradecer muito aí o efeito Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Ele vestiu o manto ali como poucos. Vamos ser verdadeiros. O cara honra a camisa do Corinthians ali jogo a jogo. E o que a gente vê em campo ali no jogo provavelmente é 10%, nem isso, do que o Memphis tem de impacto no elenco. Eu tenho certeza que no dia a dia ali no centro de treinamento ele é muito importante para os jogadores mais novos. Ele é um cara ali que, teve muito destaque no futebol europeu. O cara é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa. Então, com certeza, os jogadores ali absorvem muita coisa do Memphis. O próprio Yuri Alberto, com certeza, troca muita ideia com o Memphis ali, pega muitas dicas. E o que acontece? O time inteiro deslancha. Ele elevou o nível técnico do time todo. O ambiente do Corinthians é muito bom. Você vê que os jogadores se dão bem. Final das partidas aí, aquele poropopó com a torcida, o Kaká ali se sobressaindo com aquela faixa ali para a mídia, mandando um abraço ali para os jornalistas, né? Cumprimentando os jornalistas, agradecendo aí pelo apoio dos jornalistas durante o ano. Então o Kaká mandou aquele abraço ali apertado para os jornalistas. Eu achei bem engraçado ali na hora. Claro que é uma brincadeira, né? O jornalista nem tem que levar isso a sério. Jornalista nenhum vai parar de criticar o Corinthians quando tiver que criticar. Assim também eu acho que deveria elogiar quando tem que elogiar e não ficar ali procurando pelo em ovo, dando desculpa ali, falando que não faz mais que obrigação, que o problema do Corinthians não é campo e sim administração, ou seja, fica ali mudando o foco para não elogiar. E o que a gente está ouvindo hoje daqueles antes que já diziam que o Corinthians tinha caído, né? Que com o elenco atual o Corinthians não faz mais que obrigação. O Mauro César lá da Jovem Pan é um deles. Fala que o Memphis Depay, é claro que o Memphis Depay ia jogar bem, quem tinha dúvida disso? Bom, mas não era você que falava que o Memphis Depay nem viria para o Corinthians? Que o Corinthians não tinha condição de trazer o Memphis? E agora, o que você vai dizer? Não tem que dizer nada. Mas aí o que você está falando? Que o Corinthians não faz mais obrigação, que o Corinthians com o elenco que tem, com a folha salarial que tem, já era para estar disputando lá em cima faz tempo. Só que era você mesmo que dizia que com esse mesmo elenco o Corinthians corria sérias chances de cair. Então assim, você tem que dar o braço a torcer para o trabalho que está sendo feito no Corinthians. Não é só porque os caras ganham bem, não é só porque os caras têm nome que o trabalho vai dar certo. Muitos outros elencos estrelados aí não deram certo. Então se esse elenco do Corinthians está dando certo é porque ali tem muito trabalho. Mesmo com os bastidores do Corinthians pegando fogo, o time de futebol não foi atingido. E os jogadores ali conseguiram se manter blindados. Pode ver que não afeta o rendimento do Corinthians em campo. Pelo contrário, o Corinthians a cada jogo mostra uma evolução no futebol. É até um pouco triste para o corintiano que o campeonato acabe na próxima rodada. A gente queria ver mais desse Corinthians. Esse time do Corinthians emplacou. Agora a gente queria ver mais uns 10 jogos aí do Brasileirão para ver o que dava. Não ia bater campeão, mas vamos ver o que rolava nessas 10 próximas rodadas. Agora que o time pegou, agora que o time engrenou, o campeonato acaba. Mas enfim, galera, o Timão vai entrar de férias aí, tá garantido na pré-Libertadores, isso facilita muito o planejamento de 2025. Agora sim a comissão técnica pode sentar ali com a diretoria de futebol e ter ali uma noção do que o Corinthians vai disputar em 2025. Então, as peças que precisam aí para completar o elenco, com certeza o Ramon Dias já tem esse elenco na mão, tem o conhecimento dos jogadores ali do plantel, vai saber os reforços pontuais que ele vai apontar. Uma grande vantagem do Corinthians de ter esse técnico experiente, um técnico aí argentino que já rodou pelo futebol sul-americano, é ele conhecer jogadores que não estão no nosso dia a dia. Eu assumo, eu não conhecia muito bem o André Carrilho. Não conhecia. André Ramalho, não conhecia. O próprio Charles, eu nem lembrava do Charles. Tudo bem que hoje ele é reserva, mas quando entra ele não compromete, faz o dele ali. Então, para ter no banco, para compor o elenco, tá bom. Entre outros jogadores que ele pode indicar.
E olha o que ele fez com o Yuri Alberto, ele achou a posição para o Yuri Alberto, foi o técnico que fez isso. Porque o Corinthians, é bom lembrar, o Corinthians jogava em outro esquema, o Corinthians jogava com 2 pontas e Yuri centralizado, e aquilo não estava dando certo, aquilo estava matando o Yuri Alberto. Olha hoje o jogador ali atacando espaço, o time ali jogando com 2 atacantes, como facilitou a vida dele. É claro que um jogador com a capacidade que tem o Memphis facilita para qualquer um, mas hoje a gente vê o Yuri Alberto de fato jogando na dele. Ele não se dá bem jogando de costas para o adversário, ali de costas para o zagueiro fazendo pivô. Ele se dá bem assim, atacando espaço, explorando a sua velocidade. É ali que a gente vai ter o melhor aproveitamento do Yuri Alberto. O resultado tá aí, o cara tá com 30 gols na temporada, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí vai falar o que do cara? O Corinthians se encontrou, o Breno Bidon voltou a jogar muito, ganhar titularidade. O Carreiro dispensa comentário, um jogador que, cara, trata a bola com carinho. Você vê que a bola gosta de ficar ali no pé do Carreiro. Praticamente todos os lances passam pelo pé dele, ele distribui as jogadas ali no meio, tem muita qualidade. Breno Bidon, muita qualidade. Ranielli voltando a jogar bem, voltando a ter a confiança do treinador. E aí o trio da frente dispensa comentários, né? Garro, Yuri Alberto e Memphis. Pra mim, na minha opinião, o melhor trio de ataque do Brasil. O Corinthians está jogando demais, a torcida está em festa, mesmo com os conselheiros tentando tumultuar o ambiente, tentando fazer o Corinthians andar para trás. O Corinthians está só seguindo em frente aí, 2025 promete. Eu estou muito esperançoso para 2025, acredito que o Corinthians tem muita possibilidade de pegar uma taça importante aí o ano que vem. Vamos entrar para as competições, todas elas a gente tem condição de ganhar. O time titular do Corinthians faz frente para qualquer time do Brasil hoje. Eu não vejo outro time no Brasil tendo muita superioridade ao Corinthians, pelo contrário, vejo o Corinthians jogando um futebol bonito ao lado do Botafogo, acho que são os 2 times que melhor jogam hoje no Campeonato Brasileiro. E é isso, galera, 2025 aí é só alegria. Tenho certeza que o Corinthians vai chegar com tudo aí depois de uma pré-temporada bem feita. O time já sabe mais ou menos ali o padrão tático do treinador. O treinador já sabe o que ele pode tirar de cada jogador. Então o Corinthians ele já está com meio caminho andado. Agora é dar sequência no planejamento, já sabe as competições que vai disputar. Então o Corinthians tem tudo já para começar o ano muito bem. Essa é a esperança que eu tenho, na verdade é mais do que uma esperança, é quase que uma certeza que o Corinthians vai começar muito bem em 2025 e que a gente vai ter muita alegria aí com o Coringão, tem muito o que comemorar, faz tempo, né? Desde 2019 sem título, aí já tá na hora do Corinthians voltar a ganhar, né, galera? Esse foi o vídeo de hoje, agradeço muito aí por vocês terem ficado até aqui, não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Vamos fazer o canal crescer aí e vai Corinthians!